Nós, a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje converso com Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct de Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Hoje o início da nossa conversa tem a ver com o clima. A Comissão Europeia propôs uma alteração à lei europeia em matéria de clima. Não foi um passo atrás? Não, de todo. Não foi um passo atrás e pelo contrário, no fundo, reafirmar de uma intenção que já era, de certa forma, conhecida. Sim. Tudo isto vem no segmento de algo que temos falado cá já por diversas vezes, que é o Pacto Ecológico Europeu e a meta da neutralidade climática até 2050. Há objetivos intermédios, um deles é já em 2030 haver uma redução em 55% dos conhecidos, os chamados gases com efeito de estufa, e o que veio agora a ser apresentado é, no fundo, este compromisso de haver uma redução de 90% dos gases com efeito de estufa até 2040. Portanto, é no fundo mais um objetivo intercalar para se conseguir alcançar essa meta maior de 2050 e que vem, no fundo, esta tomada de decisão está em completa consonância com dois documentos estratégicos, um deles conhecido como a Bússola para a Competitividade da União Europeia e o outro que é o Pacto da Indústria Limpa, e que vem, no fundo, ambos os documentos e também esta decisão da redução em 90%, vai, no fundo, proporcionar aos investidores e às empresas a previsibilidade e a estabilidade, no fundo, que também eles necessitam nesta fase de transição da União Europeia para as energias limpas. Considera que há um apoio dos cidadãos a estas iniciativas e a este plano? Sim, essa aliás foi um aspecto que foi destacado quando foi apresentada agora esta medida e que foi referido inclusivamente pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Houve várias coisas que ela referiu, uma delas teve a ver com essa situação que a Marta dizia agora, que esta medida encaixa perfeitamente naquilo que é também a percepção dos cidadãos e no apoio que estes manifestam à ação climática da União Europeia, e isso pode-se ver através dos resultados do Eurobarómetro, que iremos de resto falar, podemos falar já dentro de instantes. E outra situação que ela também referiu e que me parece aqui muito importante destacar é que, portanto, esta meta desta proposta dos 90% envia também à comunidade internacional um sinal claro de que a União Europeia pretende manter o rumo em matéria de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. Portanto, nós pretendemos cumprir o Acordo de Paris, pretende-se também continuar a dialogar com os países terceiros no sentido de haver globalmente uma redução das emissões dos gases com efeito de estufa e, portanto, essa mensagem que queremos passar através desta medida é também muito importante. Ainda, eu não deixo de fazer aqui este apontamento, temos de ter sempre em consciência que perdemos pelo caminho, ou, enfim, perdemos esta agora, vamos ver, porque perdemos aqui um parceiro que é fundamental para este esforço global, portanto, à escala mundial, mas que poderá aqui, e eu creio que temos um evento até o final do ano, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, as conhecidas COP, e neste caso a COP 30, que irá ter lugar no Brasil e que aguarda-se com muita expectativa também o que possa vir. Aliás, como em todas as COPs, há sempre um elevado grau de expectativas em relação àquilo que venham a ser os compromissos dos diversos países à escala mundial, sobretudo aqueles que têm maior impacto, e obviamente os Estados Unidos e a União Europeia no seu todo, certamente faz parte desse grupo de países que tem grande impacto à escala mundial. A nossa conversa vai incidir muito sobre resultados do Eurobarómetro, sobre esta questão das alterações climáticas, o que sentem e o que pensam os cidadãos da União Europeia a este propósito. Sim, houve um Eurobarómetro que foi agora publicado muito recentemente, se decorre de um trabalho de campo que foi feito em fevereiro, março deste ano. Aliás, a notícia que veio a público é que os europeus dão prioridade às alterações climáticas. Eu gostaria de fazer só uma pequena
Nota introdutória para dizer que dos diversos problemas que foram focados neste Eurobarómetro, as alterações climáticas efetivamente não surgem em primeiro. Não. Em primeiro está a preocupação com os conflitos armados, segue-se aqui o triângulo pobreza, fome, escassez de água potável e também a debilidade da situação económica. Mas de qualquer forma, dizer que as alterações climáticas não surgem num papel menor, numa importância menor, surge no lote destas 4 grandes prioridades e esse aspecto é positivo. É considerado um problema grave, é isso? É considerado um problema grave ou muito grave. A maioria dos europeus refere isso, portanto, estamos a falar em média cerca de 85%, depois conforme o Estado-membro, por exemplo, em Portugal, este valor chega mesmo a alcançar os 90%. E outro aspecto que me parece importante, e vindo ao encontro daquilo que tínhamos falado aqui no início do programa, 8 em cada 10 europeus apoiam também este objetivo maior à escala europeia, que é o de alcançar a neutralidade climática até 2050, ou seja, o tal objetivo que eu referi do Pacto Ecológico Europeu. Também mais de 3/4 dos europeus concordam, e este aspecto parece-me aqui muito importante, concordam com o seguinte, é que o custo dos danos que são causados pelas alterações climáticas é muito superior ao investimento necessário para uma transição de impacto zero. Aliás, Ursula von der Leyen já referia isto há uma série de anos, quando foi apresentado o Pacto Ecológico Europeu, dizia que o custo de não fazer nada é muito superior àquele que se possa eventualmente gastar para tentar minimizar o fenómeno das alterações climáticas, e esta perspectiva é também partilhada por 3/4 dos europeus, e também em Portugal este valor alcança cerca de 86%. Portanto, é um dado muito relevante e que importa aqui destacar. E há uma preocupação com o impacto que tem na saúde pública e na qualidade de vida dos cidadãos. Estão conscientes disso? Sem dúvida. A maioria dos europeus, e falamos aqui de 85% segundo o resultado deste Eurobarómetro, concordam que a luta contra as alterações climáticas, ou pelo menos a adaptação e a mitigação das alterações climáticas, deve efetivamente ser uma prioridade para melhorar a saúde pública e a qualidade de vida. Este é um aspecto importante, tanto mais que 4 em cada 10 europeus, também segundo este estudo, afirmaram sentir-se pessoalmente expostos a riscos ou ameaças ambientais e climáticas, sendo que em 8 Estados-membros, sobretudo no sul da Europa, percebe-se pela posição geográfica em que se situam, portanto, em 8 Estados-membros, mais de metade da população afirma realmente já ter sido exposta aos riscos e à ameaça ambiental e climática. Obviamente que faz parte destes 8 países, obviamente Portugal é um deles, como é óbvio, e aliás, basta pensar que na semana passada tivemos também uma onda de calor relativamente extensa, que causou inclusivamente algumas mortes em França, em Espanha, na Alemanha, e isto tem sido cíclico ano após ano. Muitas destas políticas requerem investimento. É importante para os cidadãos e aceitam que a União Europeia tome medidas para apoiar estas... Sim, sem dúvida, Marta. Aqui não há um entendimento generalizado. Repare, são quase 9 em cada 10 europeus, ou 88% para ser mais exato, consideram que efetivamente é importante que a União Europeia tome medidas para aumentar, no fundo, a aposta nas energias renováveis, melhorar, no fundo, a nossa eficiência energética, simultaneamente diminuirmos, no fundo, aquilo que são as nossas dependências relativamente à importação dos combustíveis fósseis, que ficou muito na ordem do dia, sobretudo após o problema da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E destaco inclusivamente nesse inquérito a tal necessidade de haver cada vez mais incentivos à população para essas medidas de eficiência, nomeadamente o isolamento das casas, a instalação de painéis solares, no setor do transporte, a compra de veículos elétricos. Agora, temos que ver que para alcançar estas metas, cabe a cada Estado-membro definir a sua estratégia. Aqui não há propriamente uma imposição de Bruxelas. E, na minha opinião, o que se verifica é que, se em alguns países as medidas de apoio à população são claras, são evidentes e são realmente mobilizadoras no investimento na eficiência energética,
no nosso país ainda há algum trabalho a fazer nessa matéria. Basta vermos, por exemplo, no que toca à questão da compra de veículos elétricos, por comparação com outros Estados-membros, em que não só estamos um bocadinho aquém no valor total que é cedido pelo Estado, como o processo em si deixa muito a desejar. Quer dizer, fazemos uma aquisição de um veículo elétrico numa expectativa que vamos ter um reembolso ou que vamos ser ressarcidos no fundo desse apoio do Estado, mas muitas das vezes não há sequer tão pouca garantia que a aquisição do veículo vai ser apanhada para essa campanha, porque entretanto há mais compras do que o esperado e depois vai-se ver o bolso, falta no fundo a verba para esse financiamento. Portanto, o modelo efetivamente devia ser repensado para que ele seja mais eficiente. E Marco Teles, enquanto cidadãos, cada um de nós está a tomar as medidas que deveríamos tomar em matéria de clima. As nossas opções são as mais sustentáveis. Pois, aí caímos um pouco no campo das percepções e também da honestidade de quem responde a este inquérito. Eu, limitando-me àquilo que são os resultados do Eurobarómetro, a grande maioria dos cidadãos da União Europeia, efetivamente, afirma estar a tomar medidas individuais em matéria de clima. Isto é referido por 92% dos europeus que foram inquiridos neste estudo, dizem que fazem escolhas sustentáveis no seu dia-a-dia. Repare, mesmo assim, quando são questionados se essas medidas, se aquilo que fazem no seu dia-a-dia efetivamente dá um grande contributo ou não, preferem dizer que a grande responsabilidade ainda assim está nos governos nacionais, na própria União Europeia ou nas empresas e nas indústrias, não é? Sim. Porque há aqui uma tomada de consciência que, efetivamente, aquilo que cada um faz individualmente possa não ser suficiente para fazer grandes mudanças. Acho que é uma forma de pensar errada. Às vezes são os pequenos gestos que fazem, efetivamente, depois toda a diferença. E aqui dizer que também, segundo o estudo, onde é que as pessoas tomam essas medidas, ou que tipo de medidas são mais visíveis, prende sobretudo com a questão da reciclagem, portanto, com a separação dos resíduos, o colocar na reciclagem, o reduzir o uso de artigos descartáveis, a escolha também de eletrodomésticos de consumo mais eficiente, portanto, são tudo medidas que são relativamente fáceis de fazer. Agora, permita-me só, Marta, dizer que, olhando para o inquérito, notei aqui, pelo menos, 2 exemplos de medidas em que há uma grande diferença entre os resultados europeus e os portugueses. E digo quais são. Um tem a ver com a questão da redução do consumo de carne. É referido por 25% dos europeus, quando em Portugal apenas 5% diz tomar esta medida em prol também. É quase cultural. Em termos do ambiente, é uma questão também, obviamente, cultural. E um outro que me deixa um bocadinho mais preocupado tem a ver com a substituição do automóvel nas suas deslocações individuais, portanto, para outras alternativas, enquanto que isso é assumido por 26% dos europeus, em Portugal apenas 10% afirmaram tomar este tipo de medida. Portanto, se calhar aquilo que a Marta dizia também é cultural, mas o automóvel está profundamente enraizado na nossa cultura, nos nossos hábitos, nas nossas vivências. Não é? Marco Teles, o inquérito também quis perceber como é que os cidadãos encaravam as notícias que vão saindo. Se talvez até sabem distinguir entre informações que são fiáveis e outras que são desinformação. Isto ainda a propósito do clima. Exatamente. Portanto, há aqui vários aspectos interessantes e foi realmente importante esta ligação com a comunicação social. Portanto, 84% dos europeus concordam que, de facto, as alterações climáticas são essencialmente causadas pela atividade humana. Portanto, há esse reconhecimento. Mas mais de metade dos inquiridos considera que os meios de comunicação social tradicionais ainda não fornecem informações claras sobre o que são as alterações climáticas e, sobretudo, sobre o que são as suas causas e os seus impactos. Por outro lado, ao nível das redes sociais, 49% dos europeus consideram que é muito difícil distinguir entre aquilo que são informações fiáveis e a desinformação. E eu confesso que, olhando agora para o virtuoso mundo das redes sociais, com a inteligência artificial, eu diria que isto se tem agravado um bocadinho, porque muitas das vezes acabamos por ver nas redes determinados vídeos e imagens a circular
que é um produto da inteligência artificial, que não é realidade, que não está identificado como tal e que gera também nas populações, uma vez mais, esta desconfiança e esta dificuldade de separar a realidade da ficção. Entramos no período de férias, viaja-se mais nesta época, as escolhas dos europeus têm em conta estes riscos climáticos? Sim, Marta, só para, e com isto terminamos a parte do Eurobarómetro, mas dizer que uma das questões também lá colocada tem a ver até que ponto as pessoas têm em conta estas preocupações com as alterações climáticas, e este dado parecia-me interessante destacar aqui no programa, que é 62% dos europeus já têm em conta este tipo de variável na escolha dos seus destinos turísticos. É bom que também tenhamos essa consciência, também para nós na região, nós não estamos imunes ao impacto das alterações climáticas, e eu devo dizer que, já que o tema acabamos por estar aqui a falar na questão do turismo, estou-me a recordar que ainda esta semana houve a apresentação, uma reedição de um livro sobre as origens do turismo na Madeira. A respeito da apresentação desse livro, o autor entendia que estamos a perder a nossa entidade turística, a identidade turística, e eu acho que o setor do turismo a nível europeu merece uma reflexão bastante profunda. Repare, por razões diferentes, nós não vamos comparar a realidade da região com aquilo que se passa em Milão, ou que se passa em Barcelona, ou que se passa em Paris, mas a verdade é que a Europa, no geral, por razões diferentes, começa a ter muitos problemas associados ao setor do turismo. E, portanto, a gente não podemos ter uma falta de humildade de acharmos que está tudo bem, ou, saltando para o outro lado, também acharmos que está tudo mal. E muitas das vezes, quer os que acham que está tudo bem, quer os que acham que está tudo mal, apoiam as suas afirmações num conjunto de percepções. Portanto, não há estatísticas fidedignas que fundamentem, às vezes, nem um ponto de vista, nem o outro, ou então, às vezes, há estatísticas, enfim, que não acrescentam assim muito. E eu acho que isto é um setor, aliás, o comissário relacionado dos transportes sustentáveis do turismo da União Europeia declarava aqui um aspecto que me parecia muito importante, que ele dizia que a Europa precisa de um modelo turístico que crie valor para todos. Eu não quero parecer aqui o Papa Francisco a dizer todos, mas ele, quando referia aqui todos, ele referia aqui um triângulo que é fundamental, que são as comunidades locais, as empresas e os viajantes, os turistas. Portanto, isto é um triângulo virtuoso e, portanto, nós temos que continuar a agradar os que nos visitam, mas sem desagradar os que cá estão. Porque senão o segredo de um negócio, que é muito simples, que é, no fundo, a segredo do turismo é a arte de bem receber, essa arte de bem receber perde-se. Porque a partir do momento em que nós temos as populações locais desagradadas, sejam por que razão for, então isso vai ter também impacto na dita arte de receber os que nos visitam. Portanto, é um setor complicado que não se pode limitar uma discussão entre o setor político e o setor económico. Tem que obrigatoriamente envolver outras áreas para que seja realmente uma conversa, enfim, proveitosa e que sirva para se definir novas estratégias, porque de facto é um setor que está a sofrer muitas alterações e não podemos pensar que pode ficar tudo como de antes, porque não pode ser. Aliás, a União Europeia está a pensar, junto com os seus cidadãos, uma futura estratégia para o turismo sustentável, e há uma consulta pública a decorrer. Sim, é uma consulta pública que está a decorrer, que eu não sendo especialista na área, mas enquanto cidadão, e qualquer cidadão pode aceder a esta consulta pública e participar desta espécie de inquérito, dando a sua opinião, as empresas também, as organizações também. Mas sendo eu madeirense e tendo 51 anos, isto faz de mim quase um perito. Numa terra insular e numa terra de turismo, eu considero-me de certa forma um perito e considero-me com alguma legitimidade para dar a minha opinião. E no fundo acho que era também importante, enfim, não só cada um dos cidadãos, mas sobretudo as empresas ou organizações que de alguma forma estejam ligados a esta atividade, que possam também participar nesta consulta pública, porque é deste conjunto de opiniões que depois também a Comissão Europeia pode pensar na tal estratégia futura,
que obrigatoriamente, como a Marta referia bem, terá que ser efetivamente competitiva, terá que ser inovadora, tem que utilizar as novas tecnologias e o digital, mas já há aqui uma palavrinha santa que nós não podemos esquecer, que é a sustentabilidade. E infelizmente, Marta, permite-me que diga, a sustentabilidade às vezes é aquela palavra muito bonita que entra nos relatórios, que entra no discurso de diversas áreas e diversos setores, mas uma coisa é estar lá para enfeitar e outra coisa é fazer uso das estratégias para que efetivamente se cumpra as metas da sustentabilidade. E isso é que faz toda a diferença. Marco Teles, acho que já temos tempo. Sim, eu acho que estava por aqui, Marta. Ok, então eu vou fechar. Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa. O Nós é Europa regressa na próxima semana. Muito obrigada, Marco Teles, e um bom fim de semana. Sim, obrigado, e fica também aqui a vontade de um dia podermos discutir um bocadinho mais sobre este tema que é tão querido, no fundo, aos madeirenses e à Europa no geral. Mas para já, um excelente fim de semana a todos. Obrigada.